Fala, turma do canal do Luna, Vinícius Caxangá na área, simbora para mais um vídeo. Meus amigos, hoje vamos falar sobre Série A do Brasileirão, briga contra o rebaixamento, essa busca pelo acesso, e em específico do Bahia, né, que tá vivendo um momento tenso, um momento complicado nessa Série A, tá ali beirando, né, a zona de rebaixamento e corre sério risco aí de ser rebaixado, né? Infelizmente, o Bahia que aderiu esse ano aí à SAF, é o primeiro ano de investimento, né? Tinha expectativas altíssimas de brigar por título, de brigar pela parte de cima da tabela, mas esse primeiro ano de investimento tem sido de manutenção e de busca por essa permanência na Série A. Nesse vídeo eu vou estar mostrando aqui para vocês números, probabilidades, quantos pontos o Bahia precisa alcançar, quais jogos o Bahia precisa vencer para permanecer na Série A, para aí sim, né, no ano que vem, com um melhor, né, planejamento, ter voos maiores, né, brigar realmente por títulos e tudo isso que foi proposto pela SAF do Grupo City. Então, vamos aos números, vamos às chances, né, do Bahia, quais jogos que precisam vencer. Antes de mais nada, eu só peço para você deixar o like aqui no vídeo. Então, clica no joinha, clica no legal, ajuda demais o canal a continuar crescendo. Se ainda não for inscrito aqui no canal do Luna, se inscreve no canal, porque temos vídeos todos os dias para deixar você 100% atualizado, além das lives que a gente bate aquele papo, beleza? Então, deixa teu like, se inscreve no canal e já vamos dar uma olhada aqui na tabela de classificação, meus amigos. Como eu falei para vocês, Bahia tá aqui, ó. 16ª posição, não está na zona de rebaixamento, é verdade, mas não está, talvez porque tem aí jogos a mais, né? O Bahia tem 34 jogos nessa Série A. Ninguém tem mais jogos do que o Bahia. Tem algumas equipes com menos jogos, né? Falando de concorrentes diretos, por exemplo, o Cruzeiro tem 32 partidas disputadas, o Bahia tem 34, então a gente já consegue observar, né, um dos fatores que colocam o Bahia neste momento fora dessa zona de rebaixamento, né? O seu principal adversário nessa briga, que é o Cruzeiro, tem 2 jogos a menos e apenas está 1 ponto atrás, né? Então esse pode ser um fator determinante por enquanto para manter o Bahia fora desse Z4, né? O Vasco, que é outro concorrente, tem 33. E nesse vídeo eu vou analisar aqui, né, a briga do Bahia contra esse rebaixamento contra os seus principais adversários, que nesse momento são Vasco e principalmente o Cruzeiro, né? Tendo em vista que América Mineiro já foi rebaixado, Coritiba está praticamente, né, virtualmente rebaixado, e o Goiás está nessa briga, né? Mas é um time que está atrás do Bahia. Então, restam 2 vagas em aberto com 4 equipes, né, tentando não permanecer dentro desse Z4, terminar o campeonato fora dele, que é o Goiás, Cruzeiro, Bahia e Vasco. Mas os adversários do Bahia são Cruzeiro e Vasco, já que o Goiás está mais para trás, certo? E é como eu falei, o Bahia tem 38 pontos, 34 jogos, um pontinho a mais que o Cruzeiro, e é esse ponto que faz com que o Bahia permaneça, né? Só que, como o Cruzeiro tem 2 jogos a menos, né? Se o Cruzeiro vencer pelo menos um deles, já ultrapassa o Bahia e o Bahia entra na zona de rebaixamento. E digo mais, se o Cruzeiro empatar, né, esses 2 jogos que faltam, né, para igualar o número de jogos do Bahia, fica 34 contra 34 partidas disputadas, se o Cruzeiro empatar os 2, também passa o Bahia. Então, no aproveitamento, pessoal, só para ficar bem claro antes de começar aqui a análise, o Cruzeiro tem um aproveitamento maior que o Bahia, tá? Se a gente for pegar projeção de quantos pontos esses times vão fazer no fim do campeonato, o Cruzeiro tem uma projeção de terminar com uma pontuação maior do que o Bahia. O Vasco tem uma pontuação de terminar, uma projeção de terminar com a pontuação maior do que o Bahia. Então, nesse momento, dá para falar para você que o que mantém o Bahia fora desse Z4 é justamente essas 2 partidas a mais que ele tem, certo? E aí eu anotei algumas coisinhas. Antes disso, eu vou trazer aqui para vocês o site Chance de Gol, né? Pra gente, é um site que faz probabilidades, né, com bases matemáticas, e o site coloca aqui, ó, probabilidade, na verdade, de rebaixamento. Bahia tem nesse momento 46% de probabilidade de rebaixamento contra 42 do Cruzeiro. Então a gente já consegue observar que, segundo os matemáticos, o Cruzeiro tem menos chance de cair do que o Bahia, né? O Vasco tem 11% apenas, bem abaixo nessa probabilidade do que o do Bahia. Santos está praticamente garantido, Internacional também, né? E aí, falando de pontuação de corte,
Quantos pontos o Bahia precisa alcançar para não ser rebaixado, Caxangá? Faltam 4 jogos para o Bahia, certo? Ele tem 38 pontos. Quantos pontos o Bahia vai precisar somar nesses 4 jogos restantes? No site Chance de Gol também tem essa tabela aqui, ó. Pontos necessários, deixa eu aumentar mais ainda. Acho que agora tá bom, né, para visualizar. Pontos necessários para. E o que interessa para o Bahia é o seguinte: permanência na Série A. 43 pontos dá 60% de chance. Você pode até pensar, 60%, né, é uma tendência a ficar na Série A, porque é 60% contra 40%, né, de não permanecer. Mas eu vou dizer para vocês, 60% é um número baixo, tá? É um número que, se o Bahia alcança apenas 43 pontos, ele tem um risco grande, né, se a gente for pensar pelo outro lado, de não conseguir essa classificação. Principalmente porque hoje, vamos lá, hoje o Cruzeiro, ele tem aí os seus 37 pontos, não é verdade? Para o Cruzeiro chegar a 43, basta o Cruzeiro tem 37, né? Para o Cruzeiro chegar a 43, que é esse primeiro número que a gente está avaliando, basta o Cruzeiro ganhar 2 jogos. E o Cruzeiro tem mais 6 jogos em disputa. Então, se dos 6 jogos que restam para o Cruzeiro, a gente sempre tem que avaliar o adversário do Bahia, né? Cruzeiro, dos 6, basta ganhar 2. Se ganhar 3, ele já vai ultrapassar os 43 pontos. Então, 43 não é um número seguro, né? 44 também não é um número seguro. Coloca aqui 70% de chance, 80% de chance, né? Qual é o número seguro, Caxanga? Segundo os matemáticos, é 45, tá? E aí eu vou trazer para vocês o que é necessário para Bahia, Cruzeiro e Vasco chegarem a 45 pontos. Para o Cruzeiro chegar a 45, ele tem que somar mais 8 pontos em 6 partidas, né? O que significa aí 2 vitórias e 2 empates. O Cruzeiro já chega a 45, ou 3 vitórias. Se o Cruzeiro ganhar 3 partidas, das 6 que faltam, né, metade, tiver um aproveitamento aí de pelo menos 50%, o Cruzeiro, ele permanece aí com 45 pontos, né? Só que, se terminar empatado, claro que vai para o critério de desempate, mas se terminar empatado, Bahia com 45 e Cruzeiro com 45, hoje, quem tem essa vantagem no critério de desempate, que é o número de vitória, se a gente conseguir observar aqui, ó, é o Bahia, né? O Bahia tem 10. Mas isso significa que se o Cruzeiro alcançar 45 e empatar com o Bahia, o número de vitórias também iria empatar. Porque o Cruzeiro chegaria a 45 pontos, tendo uma vitória a mais do que o Bahia nesses jogos restantes. Então tudo dependeria de saldo de gols. O número para certeza, tá? Certeza para ficar na Série A é 46. Mas, segundo os matemáticos, certeza, assim, projeção, tá? Número de projeção. Porque hoje, certeza mesmo é só 53, né? Matematicamente. Mas para projeção, 46 pontos você já tem uma probabilidade de 99%. 45 é um número seguro. É um bom número, né? E aí, dá uma probabilidade de 95%. E o que é que resta para o Bahia alcançar 45 pontos? É tanto número que a gente acaba até confundido. Mas, para o Bahia alcançar 45 pontos e praticamente selar sua permanência na Série A, ele tem que somar mais 7, né? Restam aí para o Bahia 4 jogos para somar 7 pontos. Isso significa que o Bahia tem que ganhar 2 e empatar 1, né? 4 jogos, tem que ganhar metade, no mínimo. Ganha 2 e empata 1. Então, meus amigos, o Bahia, nos 4 jogos que faltam, só pode perder mais 1. Se o Bahia perder 2, só para resumir, vai ficar muito complicado, né? São 4 jogos, pode perder 1, e aí, perdendo 1 e vencendo 3, provavelmente ele fica. Perdendo 1, empatando 1 e vencendo 2, provavelmente ele fica também. O que não pode é não vencer nenhum, tá? A regra básica para o Bahia é só pode perder 1 e tem que vencer 2, gente. Tem que vencer pelo menos a metade. O Bahia chega no mínimo a 45 pontos dentro desse cenário e praticamente sela aí, né, a sua permanência na Série A. Ah, Caxinga, não sei se com 45. Na dúvida, é 46. Bahia, 4 jogos tem que vencer 3, né? Só que aí é que mora o perigo, né? O Bahia ainda vai enfrentar o Corinthians na próxima rodada. O Bahia, ele também vai jogar contra o São Paulo em casa e encerra o campeonato. Na verdade,
Ah, não, tá certo. Tá certo. Eu fiquei pensando aqui, pô, será que o Bahia tem... São 4 jogos, né? Acabei até me complicando. Corinthians, São Paulo, que susto! América Mineiro já rebaixado, e aí o Bahia tem que fazer a sua parte. E o Atlético Mineiro, né? Que susto, eu pensei que faltavam 5 jogos pro Bahia e... Não, mas tô certo, pô. 4 jogos, tem que vencer 2 e só pode perder mais um, beleza? Deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, forte abraço e até a próxima. 45 pontos em Bahia, vence 2, só pode perder mais um e tem que azarar aí o Cruzeiro, que é o principal concorrente. Tamo junto!